Eu fico pensando, irmãos, se Jesus fosse enviar uma carta para cada ministério hoje. Se Jesus enviasse uma carta para a Igreja Deus e Amor, para a Igreja Assembleia de Deus, para a Igreja Congregação, Avivamento da Fé Universal, Batista, Metodista, Presbiteriana, o que é que Jesus falaria? Hein? Você já pensou nisso? O que é que o Senhor diria a essas igrejas? Certamente Jesus ia reconhecer a obra dessas igrejas, o trabalho dessas igrejas, o momento de aflição que essas igrejas passou, mas se tem uma coisa que Jesus não ia deixar passar, é o erro dessas igrejas. Amém? Jesus não ia deixar passar o erro de cada ministério. Agora, irmãos, quem é culpado pela decadência que as nossas igrejas têm sofrido? Quem é o culpado pela decadência que a Igreja Deus e Amor tem sofrido, que a Igreja Batista tem sofrido, que a Igreja Presbiteriana tem sofrido, que a Igreja Avivamento da Fé tem sofrido, que a Igreja Congregação Cristã tem sofrido? Irmãos, a Igreja Congregação Cristã no Brasil sempre foi uma igreja tão ali levada na risca, tão certinha, mas de uns anos para cá a gente está vendo tanta coisa errada dentro da igreja. Quem é o culpado disso tudo? Ah, mas cada um vai dar conta de si mesmo. Eu concordo, só que a Bíblia aponta uma pessoa que deve corrigir o erro da igreja. Quem é? O pastor. As cartas que é enviadas às igrejas da Ásia, Jesus está falando com quem? Com o membro? Com os obreiros? Com as obreiras? Com o cooperador? Não. Jesus está falando ao anjo da igreja, escreve isso. Ao anjo da igreja, escreve isto. Ele reconhece as obras da igreja, mas aprova o erro da igreja. Aprova as coisas erradas que estava entrando dentro da igreja. A igreja de Éfeso, o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso? Ela tinha deixado a sua primeira caridade, a sua primeira obra. E Jesus falou assim: olha, lembra da onde você caiu, a posição que você estava, o cristão que você era, como você se comportava diante de Deus, e lembra onde você estava e aonde você está agora. E arrepende-te, porque se você não se arrepender, eu vou arrancar do seu lugar a sua igreja. Eu vou arrancar do seu lugar a sua igreja. Agora, analisa comigo. Quando começa a mexer na doutrina bíblica que está escrito nessa palavra, quando começa a mexer nas coisas santas de Deus, sabe o que acontece? Deus começa a arrancar o castiçal. Deus começa a permitir que o diabo prevaleça sobre as igrejas e sabe o que acontece? As portas da igreja começam a fechar. Irmãos, isso é sério. Sabe quantas igrejas a gente tinha? 22 mil igrejas. Quantas igrejas a gente tem agora? 17 mil. Olha a perca gigantesca que a gente teve. Os nossos batismos era batismo gigantesco. Na época que eu fui batizado, batizou quase 7 mil pessoas naquele dia. Uma multidão gigantesca. O último batismo agora, vai ver, é mil e poucas pessoas. A igreja está decaindo. Por que a igreja está decaindo? Com a morte do seu líder, com a morte do seu fundador, que zelava pela doutrina de Cristo, o que aconteceu? A nova liderança, diretoria que entrou, este menino que entrou aí, que é o Davi Miranda Neto, que não tem nada de Deus na vida, que é um menino totalmente voltado aos costumes do mundo, com as mudanças que ele criou, com o apoio da diretoria. Sabe o que aconteceu? Uma decadência muito grande. Aí o que Deus fez? Deus está permitindo, irmãos, a igreja falir e se decair dia após dia. Analisa comigo, a igreja não está crescendo, ela está diminuindo. A gente tinha 22, agora a gente tem 17 mil. A gente tinha um batismo gigantesco, agora a gente tem um batismo desse tamanhinho, bem pequenininho, um batismo que praticamente quase ninguém mais está se batizando. A gente tinha uma conversão de alma gigantesca. Jesus salvava pessoas praticamente todo dia na igreja. Hoje, para aceitar a Jesus uma pessoa e se batizar, meu Deus,
Entra batismo e sai batismo, tem almas para se batizar. Muitas vezes é uma pessoa que tem durante um ano e muitas vezes não tem ninguém para se batizar. Irmãos, eu estou sendo sincero. Não seja cego, veja a verdade. Quando mexe nas coisas santas de Deus, a igreja cai. A Igreja Congregação Cristã do Brasil, ela não é mais a igreja que era. Ela não é mais a igreja que era. A igreja congregação, ela aceita o segundo casamento e não é nem pelo ato de adultério. Se você separar da sua esposa normalmente e você casar de novo, eles aceitam esse tipo de casamento aonde a Bíblia condena. A gente vê muitas irmãs com roupas apertadíssimas, escandalosa, dentro da igreja congregação, e os anciões estão permitindo, não estão falando nada, e as coisas estão correndo à solta. Quem é o culpado da decadência da igreja? Sempre vai ser o pastor. É o que Jesus disse nas cartas enviadas às igrejas da Ásia. Ao anjo da igreja escreve isso. Olha, escreve para ele, mostra para ele como está a igreja dele, e Jesus falou que arrepende-te, se arrepende-te, volta a praticar o primeiro amor, olha, larga os costumes do mundo, olha, vocês estão tolerando a doutrina de Jezabel, olha, a igreja de vocês está morta, a igreja de vocês tem nome de que vive, mas está morta, e o Senhor veio repreendendo, sempre apontando o anjo da igreja. Sempre apontando. Olha, eu vou dizer para os nossos pastores, se esse vídeo chegar até você, sinceramente dizendo, se eu fosse você, eu largaria esse cargo. Você tem duas posições para tomar. Ou você larga o cargo de pastor que você está, ou você arregaça as mãos e modifica tudo na tua igreja, porque se você não modificar, se você não mudar a igreja de Cristo, não trazer a igreja de Cristo para as práticas das primeiras obras e afastar a igreja dos costumes do mundo, você não tem nem noção o tamanho do juízo de Deus que virá sobre a tua vida. Ah, mas eu não consigo fazer isso, então sai. Sai, entrega para outro, fica aí no seu cantinho quietinho, porque o juízo de Deus vai ser muito grande contra a tua vida. É a realidade e não tem para onde fugir. Irmãos, igreja é igreja e mundo é mundo. Mundo é mundo. Por que que a igreja Deus e Amor caiu tanto? Porque adotaram os costumes do mundo dentro da igreja. Por que a Assembleia de Deus caiu tanto? Porque adotaram os costumes do mundo dentro da igreja. Por que está havendo uma grande modificação dentro da igreja, congregação? Porque estão adotando e apoiando os costumes do mundo dentro dela. Porque a igreja batista, que é uma das igrejas mais velhas, é batista, presbiteriana, metodista, porque essas igrejas estão geladas, irmãos, eu estou sendo sincero. Vai em um culto de uma igreja batista para você ver. Vai em um culto. É um culto totalmente gelado. Parece que você está cultuando no meio de defuntos. Parece que você está cultuando dentro de um cemitério. Se você der um glória a Deus lá dentro, todo mundo olha para trás, olhando para a tua cara, perguntando mais ou menos assim: opa, peraí, peraí, cala sua boca. Você parece que está cultuando dentro de um culto de mortos. É a realidade. É a verdade. Quem conheceu a igreja Deus e Amor, como eu conheci há 27 anos, e outras pessoas como conheceram mais do que eu, que são mais antigos no ministério, irmãos, o que Deus fazia dentro dessa igreja, meu Deus, era sobrenatural. A glória de Deus caía sobre este ministério. O poderio de Deus entrava dentro da igreja. Era uma coisa sobrenatural. Batismo com o Espírito Santo, libertação, curas divinas, era uma coisa sobrenatural o que acontecia. Depois que mexeram na doutrina bíblica, depois que adotaram os costumes da igreja, os costumes do mundo para dentro da igreja, depois que apoiaram o telão dentro da igreja, a igreja pintada de preto, depois que apoiaram essas luzes de boate dentro da igreja, depois que estão gastando uma fortuna com cenários e cenários trocados dentro da igreja, e os membros da igreja, muitas vezes até passando fome, Deus parou de operar.
Deus parou de operar. A igreja hoje, ela está mais ou menos assim, os membros da igreja é o meu negócio. Os membros da igreja é a minha fonte de renda. Os membros da igreja é a minha fonte de renda, é a nossa fonte de renda. Não se olha mais para o membro da igreja como, opa, o membro da igreja está desempregado, está passando alguma situação, nós precisamos ajudar, nós precisamos visitar, a gente precisa se preocupar com eles, a gente precisa ter uma igreja batizada com o Espírito Santo, a gente tem que ter uma igreja doutrinada, a gente não pode ter uma igreja com os costumes do mundo. Não tem mais esse tipo de preocupação dentro das nossas igrejas e em outras igrejas por aí. Porque quando você quer ensinar a realidade, você quer ensinar para a igreja que ela não pode viver como o mundo, falar como o mundo, se comportar como o mundo, se vestir como o mundo, nós é tido como ignorante, é tido como santão demais. A gente está pregando usos e costumes dentro da igreja, mas não é usos e costumes, irmãos. É a doutrina da santificação do espírito, da alma e do corpo. Porque hoje pode tudo, hoje pode beber, hoje pode se vestir como o mundo, hoje pode falar como o mundo, hoje pode adotar os costumes do mundo para dentro da igreja, só não vai poder subir quando a trombeta tocar. Aí eu quero ver subir quando a trombeta tocar no céu. Quando a trombeta tocar, eu quero ver para onde vai essa turma mundana, para onde vai essa turma que vive como o mundo. Eu quero ver a cara desses pastores que não têm coragem de ensinar a realidade para a igreja. Jesus tem, viu? O Senhor tem contra vocês, pastores. Igrejas que estão adotando os costumes do mundo dentro da igreja de vocês, pastores, o Senhor vai cobrar duramente de vocês. Igreja Pentecostal Deus é Amor, Assembleia de Deus, Avivamento da Fé, Batista, Metodista, Congregação Cristã do Brasil, se vocês não voltar à prática do primeiro amor, se vocês não voltar à prática a prática da realidade, da justiça de Deus, vocês não têm noção o peso das mãos do Criador sobre vocês, viu? Vocês não têm noção. Lembra aonde você estava, lembra que igreja que vocês eram e que igreja que vocês estão sendo agora. Olha para a igreja que vocês eram e para a igreja que você está sendo agora. Vocês estão apoiando os costumes do mundo. Vocês estão apoiando o segundo, terceiro, quarto casamento. Vocês estão apoiando as práticas mundanas dentro da igreja. E o Senhor tem contra vocês. O Espírito de Deus está contra vocês pelo apoio do mundanismo, da vaidade e dos costumes. Enquanto vocês não mudar, a tendência é a igreja afundar dia após dia. Deus os abençoe, que a mão do nosso Deus alcance as nossas vidas e tenha misericórdia desses pastores, porque eles não têm noção, a mão de Deus está contra eles. Deus abençoe, se inscreve no canal e nos ajude a falar somente a verdade.